Qual é o conhecimento mais importante, conhecimento fundamental que você precisa compreender e começar a aplicar na sua vida? É um conhecimento primário, ou seja, vem antes de todas as coisas. Qual que é esse conhecimento? É você entender que ou a sua vida está sendo comandada pela sua essência, por quem você verdadeiramente é, ou a sua vida está sendo comandada pelo seu ego. Quando o ego está comandando a sua vida, o que ele vai produzir na sua realidade? Ele vai produzir insatisfação, ele vai produzir frustração, vai produzir ansiedade, medo, muitos conflitos internos, conflitos com outras pessoas. Ou seja, a sua vida se torna uma verdadeira luta o tempo todo. Quando você compreende e começa a fazer o caminho de volta, ou seja, voltar a viver a partir da sua essência, naturalmente você vai se livrar de tudo isso. Você se livra do medo, se livra da ansiedade, se livra de uma vida de frustrações constantes. Então, é fundamental que você compreenda isso e comece a aplicar isso na sua vida. Mas olha só que interessante. Recentemente, eu estava estudando sobre os 7 pecados capitais. E aí eu percebi que todos os 7 pecados capitais, vêm do domínio do ego na sua vida. Então eu decidi fazer aqui uma série de vídeos para conversar com você e explicar cada um dos 7 pecados capitais e como ele está acontecendo a partir do seu ego, a partir da mente no comando. É fundamental que você entenda que essa série de vídeos que eu preparei aqui para você, ela vai funcionar independentemente da sua religião. E mesmo que você não tenha uma religião, você vai perceber que não vai ter nada que vai contra a sua religião, ou justamente o fato de que você não tem uma religião, mas muito pelo contrário, vai ajudar você a ter mais clareza e colocar isso de uma forma prática na sua vida, para que você possa exercer no dia a dia. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, eu sou Daniel Brugin e eu ajudo você a viver em paz 99% do tempo, independente das circunstâncias da sua vida. E como eu já disse, o pilar fundamental para isso é que você esteja vivendo com a essência no comando e não com o ego no comando, com a mente no comando. E o que é isso? Isso acontece quando a voz na sua cabeça começa a dominar as suas ações. Uma pessoa que tem a mente no comando, ela perde completamente o autodomínio. Ou seja, por mais que ela saiba aquilo que ela tem que fazer, aquilo que faz bem para ela, aquilo que produz os melhores resultados na vida dela, ela não consegue fazer. Na hora H, parece que tem algo tomando a decisão por ela. E o que é esse algo? É a própria mente. Então a sua mente ela é um instrumento maravilhoso quando você usa ela ao seu favor. Mas quando a sua mente começa a usar você, todos os seus problemas passam a acontecer. Como é que isso acontece? Isso é através da voz na sua cabeça. É uma série de pensamentos involuntários que começam a comandar suas decisões. Tudo isso acontece por aquilo que eu chamo do FMI. O que é o FMI? É o fluxo mental involuntário. Ou seja, você quer dormir, mas não consegue dormir porque está com a cabeça cheia de pensamentos. Você quer se concentrar no trabalho, não consegue se concentrar no trabalho porque está com a cabeça cheia de pensamentos. E aí, nada mais é feito com qualidade na sua vida. Nem brincar com os filhos, conversar com um amigo ou uma amiga querida, tudo isso é feito meio que no piloto automático. Então você está ali de corpo, mas não está ali de corpo, mente e alma, que é a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida. Falando aqui sobre os 7 pecados capitais, você vai começar a compreender que cada um dos 7 tem a ver com essa relação de você em essência no comando ou do ego no comando da sua vida. E é muito importante perceber também que para cada pecado capital existe uma virtude. Então você pode compreender o que é o oposto disso. Como é que eu posso colocar em prática na minha vida não só aquilo que eu não devo fazer, mas sim aquilo que é importante que eu faça. Percebe? E quando eu digo isso de que é importante fazer, não é sobre aquela ideia de que existe um Deus julgador que está ali como um juiz mesmo apontando para você e fazendo você sofrer uma série de consequências por algo que você fez.
Não, você vai perceber que na prática, se você está cometendo um pecado capital, você já está colocando sofrimento instantaneamente na sua vida. E sempre que você coloca uma virtude, pelo contrário, é nesse local que você encontra a paz e é nesse local que você vai encontrar alegria, felicidade, abundância, prosperidade e tudo aquilo que você merece para a sua vida. Então, quais são os 7 pecados capitais? O primeiro deles é a luxúria. A pessoa que está sob esse pecado capital da luxúria é uma pessoa que entregou a sua vida aos bens materiais. Parece que os bens materiais são mais importantes do que a própria paz de espírito, do que os relacionamentos. Também é uma pessoa que não tem nenhum controle sobre os desejos da carne, como são chamados, né? Uma pessoa que às vezes está perdida até em pornografia e coisas desse tipo. E aí você pode, de uma forma mais inteligente, trocar esse pecado capital pela simplicidade. E é na simplicidade que você encontra a paz. O segundo pecado capital é a avareza. Uma pessoa que está sob esse pecado é uma pessoa muito egoísta. Ela não tem a ideia de ser uma pessoa generosa, que é justamente a virtude oposta a isso. Quando você tem essa ideia egoísta, você naturalmente vai começar a se sentir separado de todas as outras pessoas. É como se as pessoas passassem a ser opostas a você. Isso vai tirar completamente a sua paz de espírito. É como se isso criasse um buraco interno em você. E aí, quando você começa a praticar a generosidade, quem já fez sabe, é transformador, é maravilhoso. Você começa a se sentir mais feliz, mais em paz, com mais energia. E por isso que essa virtude oposta ela é tão importante. O terceiro pecado é a gula. Como eu disse, não é uma questão de você receber uma punição por esses pecados, mas você vai perceber instantaneamente na sua vida prática. Uma pessoa que tem a gula, por exemplo, relacionada à comida, ela além de começar a se sentir mal fisicamente, ela vai perder muita energia, ela vai começar a não conseguir mais realizar aquilo que é importante para ela. Talvez ela comece a se sentir inferior por questões estéticas mesmo, e aquilo faz mal para ela. Isso vai fazer com que essa pessoa perca completamente a alegria de viver. A gula está muito relacionada assim à questão da comida, mas também é aquilo que as pessoas querem sempre mais, sempre mais, sempre mais, e nunca estão satisfeitas. E é aí que surge a virtude relacionada a isso, que é a temperança. É você aprender a fazer tudo de uma forma equilibrada. Você não precisa ter esse exagero de, por exemplo, comer um jantar como se esse jantar fosse a última oportunidade de você se alimentar na sua vida. Quando você faz tudo com equilíbrio, você tem uma tendência bem maior de aproveitar a vida de uma forma geral. O quarto é um dos pecados que eu vejo hoje em dia mais tomando conta das pessoas e que pode realmente fazer muito mal para a sua vida, que é a preguiça. Pessoas que passam aí o final de semana deitadas no sofá, só zapeando a TV, ou mesmo depois do trabalho, chegam em casa e não querem fazer nada, querem ficar ali só. Elas acham que estão descansando, mas elas estão só desperdiçando energia. A preguiça faz com que as pessoas façam seus próprios trabalhos, que na minha visão é uma atividade divina, espiritual. Faz com que elas façam isso mais ou menos, sempre tentando fazer o mínimo com relação àquilo. Então a preguiça é algo que você precisa combater na sua vida de verdade, porque faz muito mal, faz mal para você, faz mal para as pessoas que você ama, e você pode combater isso através da força de vontade. Eu já expliquei para você aqui em outros vídeos como você ter uma força de vontade genuína, e vou falar isso de uma forma mais clara nessa série, mas saiba que se você está lidando de alguma forma com a preguiça na sua vida, isso é um sinal sim de que o ego está comandando as suas ações, que ele está tirando o seu autodomínio, mas também é um sinal de que você pode transformar isso completamente. O quinto pecado capital é a ira. São pessoas que são completamente dominadas pela raiva, pelo ódio, e se tornam pessoas completamente impulsivas. Às vezes eu fico até espantado como algumas pessoas dizem: nossa, eu sou uma pessoa muito impulsiva, a hora que eu vi, eu já fiz. Você percebe que a questão do autodomínio, de novo, está aqui, e se a pessoa, a hora que viu, já fez e nem percebeu o que fez, é porque não é ela que está comandando a sua própria vida. Então, a ira ela vai te trazer uma série de problemas horríveis para a sua vida, ela vai acabar com a sua paz de espírito, ela vai acabar com as suas relações, com os seus relacionamentos. Então você substituir ela
pela virtude. A virtude da serenidade é algo maravilhoso. Se você soubesse a diferença que faz na sua vida, você se encontrar com a serenidade e começar a fazer tudo com muita energia, mas de uma forma serena, tenho certeza que você ia investir tempo e energia para buscar isso cada vez mais. O sexto pecado capital é a inveja. E a inveja é quando você quer aquilo que é do outro. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho uma inveja, mas é uma inveja boa, não é que eu não quero que aquela pessoa tenha, que eu acho legal e tal. Mas da mesma forma, você está querendo ter a vida de uma outra pessoa, e aí você se desconecta da sua própria vida. Uma pessoa que está de forma inconsciente praticando esse pecado capital da inveja, ela nunca vai se dar por satisfeita, porque sempre vai ter alguém com algo a mais do que você em alguma área. E ela está sempre olhando para fora e nunca consegue olhar para aquilo que ela tem de maravilhoso em sua vida, por mais que ela tenha. A virtude oposta é a fraternidade. Então, quando você começa a olhar com carinho para aquilo que você tem e também para aquilo que os outros têm, começa a mudar completamente a sua paz de espírito e os resultados da sua vida. O sétimo pecado capital é a soberba. Então, quando você começa a sentir que você é melhor que os outros, se torna uma pessoa orgulhosa, está sempre o tempo todo tendo que falar sobre as suas conquistas, sobre aquilo que você tem de melhor do que o seu vizinho, do que o seu colega de trabalho, do que o seu familiar. Isso vai produzir uma ansiedade, uma completa desconexão com quem você verdadeiramente é, porque você, em essência, está sim em união com o todo. Você cada vez mais, vivendo na essência, você vai perceber essa união com o todo. E aí quando você começa a sentir que você é melhor que os outros são inferiores, você vai se desconectando disso e na sua vida prática ninguém quer conviver com uma pessoa como essa. Já quando você começa a colocar a modéstia na sua vida, de forma alguma você vai se sentir inferior aos outros. Na verdade, você vai se sentir tão incrível, maravilhoso, maravilhosa, espetacular como os outros. Isso traz muita paz de espírito, traz muita energia boa para você viver a sua vida. Então, esse é o vídeo de introdução a essa nova série sobre o ego e os 7 pecados capitais. Eu vou aqui junto com você falar sobre cada um dos pecados e você vai compreender como eles estão de verdade prejudicando a sua vida prática. Às vezes você pode pensar assim, eu não estou cometendo pecado, sou uma pessoa boa. Só que é impressionante como pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que genuinamente querem contribuir com o próximo, quando perdem o comando da sua própria mente, começam a cometer esses pecados, se desconectam das virtudes e aí começam a produzir, como eu disse, medo, produzir insatisfação, procrastinação, raiva, ódio, tristeza, uma série de sentimentos que só te fazem mal, que não tem nada a ver com quem você é em essência, mas que sim, você pode começar a assumir cada vez mais o controle sobre a própria mente e viver a paz, a alegria, a serenidade, a felicidade, tudo aquilo que é natural na sua vida. Então, gratidão por ficar comigo aqui nesse vídeo, eu estou super animado para começar essa série junto com vocês e juntos a gente vai entender cada um deles e como transformar isso em algo prático, objetivo e que vai produzir a paz que você merece. Obrigado por ficar comigo até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.